Depois de muito chorar, olha, olhos vermelhos de verdade de chorar, Nobody, chegamos ao final dessa série maravilhosa e primorosa chamada This Is Us, e eu queria falar hoje um pouco de cada um dos personagens e da curva do que aconteceu com eles nessa última temporada que fechou todos os ciclos ali com muita categoria, com muita característica do que foi a série inteira, né? Essa viagem pro futuro, pro passado, olhando sempre pro presente. Esse vídeo contém muitos spoilers, então se você ainda não assistiu a sexta temporada de This Is Us, talvez não seja o momento de assistir esse vídeo. Mas pra quem já assistiu, vamos lá. A gente começou a temporada já com a consciência de que teríamos o avanço da doença da Rebecca, que culminaria com a sua morte lá no final da série, porque esses avanços na história já vinham aparecendo, né, desde a quarta, quinta temporada. E de fato, se as primeiras 5 temporadas pareciam dar um valor muito grande pra história e pro impacto que o Jack tem em toda a trajetória de This Is Us, a sexta temporada parece dar o protagonismo devido pra Rebecca, né, pro tanto que ela influenciou na vida desses filhos e desse marido também, que por tanto tempo foi cultuado pela série. De fato, na sexta temporada, This Is Us dá o protagonismo que a Rebecca teve durante toda a série, mas que talvez tenha ficado um pouco em segundo plano. E essa construção toda se dá de uma maneira muito bonita, mostrando o quanto ela faz questão de que todos os filhos sigam a sua vida, embora ela esteja doente. Numa cena talvez das mais emocionantes dessa sexta temporada, que foi recheada de cenas emocionantes, a Rebecca conversa com os seus filhos, falando sobre os seus desejos a partir do momento que ela perder definitivamente a memória e talvez não conseguir mais tomar decisões sozinha, que ela já sabe que deve acontecer, e aí ela compartilha isso com os filhos, falando que primeiramente quem vai ter o protagonismo das decisões vai ser o Miguel, e que caso ele venha a faltar, a Kate passa a ser a protagonista nesse sentido das decisões difíceis que devem ser tomadas com ela no decorrer da série. A gente vê um amadurecimento muito grande também do Kevin com os seus filhos e o reencontro dele com a Sophie de uma maneira que pode até soar meio novelesca, mas que ao mesmo tempo parece ter agradado muito os fãs de toda a série, porque é um reencontro que também passa pela mão da Rebecca, né? Porque naquela festa de casamento ali da Kate e do William, né? É William? Philip. Na festa de casamento da Kate e do Philip, a Rebecca conversa com a Sophie e fala como se o Kevin ainda tivesse 20 anos de idade, e falando que ele é um idiota atualmente, mas que ela tem certeza que um dia ele vai ser o cara que a Sophie merece. Então, essa cena é muito emocionante e ela é o preâmbulo pro reencontro de Kevin e Sophie depois de tantos anos, tantas idas e vindas que acontecem na relação deles. Eu considero que foi um final muito bacana pros dois, porque a gente torce muito, querendo ou não, mesmo que seja uma série com o pé tão calcado na realidade, a gente acaba sonhando com um desfecho um pouco mais conto de fadas para algum dos casais, pelo menos. Eu falei do casamento de Kate e Philip e eu quero muito falar da Kate, mas daqui a pouquinho, então vamos seguir aqui com os outros personagens. O Randall dessa vez tem uma curva diferente dos seus irmãos. Se durante toda a série ele tomou aquele protagonismo e aquela responsabilidade pra si mesmo, como se depois da morte do Jack ele precisasse tocar a família por conta própria e tomar as decisões difíceis e fazer o que precisava ser feito tanto pelos irmãos quanto pela mãe, agora ele começa a fazer uma curva descendente nesse sentido. Com o avanço da carreira política dele, ele começa também a ter que tomar decisões mais difíceis, como se afastar um pouco da família que ele foi tão próximo durante tanto tempo. E isso começa a doer nele também, porque principalmente numa conversa muito forte que ele tem com a Beth, ela mostra pra ele que os irmãos já não são mais tão imaturos, que eles têm a capacidade de tomar a frente daquilo que é necessário pela mãe deles. E aí o Randall começa a dar também esse protagonismo pros outros irmãos. A gente vê também o amadurecimento do relacionamento dele com as filhas, né? Principalmente com a Deja, com vários acontecimentos que acontecem por ali, e principalmente a busca dele por um progresso, né? A gente vê que no final da série ele fala da possibilidade de se candidatar a presidente dos Estados Unidos, que é algo que em nada surpreende os irmãos. Vamos falar agora da Kate. A Kate, pra mim, ela é o ponto alto dessa sexta temporada enquanto filha da Rebecca, porque a gente viu uma construção durante todas as outras temporadas de uma relação muito conflituosa, muito conturbada entre mãe e filha, por uma série de motivos que não eram tão aparentes assim. Afinal de contas, elas tinham uma relação mais ou menos saudável, mas que tinha vários problemas, vários conflitos de ideias, principalmente entre as duas. E aí, a partir do momento em que a Rebecca fala que ela prefere que a Kate tome as decisões caso o Miguel não esteja mais ali para fazer isso, é um momento de virada, um momento muito forte. Também outro detalhe muito importante que acontece nessa sexta temporada é a separação entre Kate e Toby.
Toby, né? Que é contada desde o início da temporada, que já era mostrada na 5ª temporada, né? E que agora ganha contornos muito interessantes. Um efeito narrativo dos mais interessantes que foi feito em um dos episódios, talvez o episódio que culmina com a decisão da Kate de se separar do Toby, é o momento em que há o aniversário de casamento da Rebecca e do Miguel, e aí acontece uma série de imprevistos ali, principalmente relacionados a uma infiltração que começa fraquinha dentro da casa, e conforme o episódio vai avançando e o filho deles, né, o Jack, vai sozinho pro parque, se machuca, cai o telhado da casa por conta da infiltração, fazendo esse paralelo entre uma infiltração de uma casa e uma infiltração que pode acontecer num casamento e resultar nessa separação. Mais uma vez, os roteiristas de This Is Us conseguem fazer metáforas muito bonitas para conseguir contar um pouco como é que a vida acontece. E a Kate começa cada vez mais a abandonar suas inseguranças e começar a investir nela mesma e no potencial que ela sabe que tem. O próprio Toby fala para ela isso, né? Depois deles já separados, sobre o quanto ela é capaz de fazer as coisas e o quanto parece que ela se encolhe diante dos irmãos. E aí, num dos episódios mais duros da série, em que ela precisa tomar a decisão a respeito do que fazer com a mãe, né? Que já tá num estágio avançado da doença, ela acaba falando pros irmãos o que ela vai fazer e como que ela gostaria que as coisas acontecessem, independente da vontade deles, afinal de contas ela está encarregada de tomar essas decisões. Outro valor muito importante que a 6ª temporada dá é pro personagem do Miguel, que passou no fim das contas mais tempo com a Rebecca do que o próprio Jack. Então tem um episódio totalmente dedicado a ele, que sempre pareceu um coadjuvante meio distante da família, mas que dá o protagonismo necessário para ele, mostrando a vida dura que ele teve no sentido de ser um imigrante dentro dos Estados Unidos, as dificuldades que isso trouxe pro primeiro casamento dele e também pro relacionamento que ele tem com os filhos, e aí depois o quanto ele é devotado a Rebecca, o quanto ele quer que isso dê certo, porque na cabeça dele é a única coisa que ele conseguiu fazer dar certo na própria vida. Então é uma construção muito forte que culmina na despedida do Miguel da série, que deixa um vazio muito grande na vida da Rebecca. O Jack também é trazido nessa temporada, só que dessa vez de uma forma mais coadjuvante, né? De uma forma um pouco menos protagonista do que nas outras temporadas, justamente para dar esse poder para Rebecca, que é o que a gente viu no decorrer da temporada 6 de This Is Us. Principalmente na passagem de tempo que a gente começou a ver desde a 3ª ou 4ª temporada, que é pra noite da morte da Rebecca, né? Ou amanhã da morte da Rebecca, que a gente vê essa união dos filhos e da família toda ao redor dela, na casa que o Kevin construiu de acordo com o projeto do que o Jack tinha pensado lá para aquela cabana lá na Pensilvânia. O penúltimo episódio traz uma outra metáfora muito bonita de um trem, né, em que a Rebecca vai percorrendo o trem e reencontrando as pessoas da vida dela, já quando ela tá no final da vida. Ali ela é conduzida pelo William, que é o pai biológico do Randall, né, para cada uma das suas pessoas favoritas na vida, para cada momento que ela viveu na sua vida, e isso faz com que a série comece a ganhar um contorno cada vez mais dramático. E as pessoas, né, na vida real aqui vão se conduzindo até o quarto da Rebecca para conversar individualmente com ela. Primeiro, aqueles que são os agregados da família, como é o caso da Beth, do Toby, né, do Philip também, que é o novo marido da Kate, e muitas outras pessoas que vão conversando com ela, inclusive o Nick, né, o irmão do Jack. E todas essas conversas ela ouve através do alto-falante do trem, né? Então ela começa a ouvir a uma certa distância com o apoio do William. Nessa trajetória ela também vê todos os filhos, né? Em cada uma das suas versões, criança, adolescente, adulto, e começa a ouvir o quanto ela foi importante na vida de cada um deles. A grande tensão do episódio também é que a Kate está fora dos Estados Unidos e está pegando um avião para tentar chegar antes da mãe partir, né? Então quem está ali naquela última noite junto com ela são Kevin e Randall, relembrando grandes momentos da infância deles, que são grandes momentos na sua simplicidade, né? São momentos singelos, mas que são inesquecíveis para eles completamente. A Kate, a chegada da Kate pra falar com a mãe e pra se despedir da mãe é muito emocionante, assim, é uma coisa que acho que todo mundo que já perdeu alguém na vida se comove com aquela cena, porque a maneira com que ela chega correndo, dizendo pra mãe que ela tá ali, que ela chegou e tal, é algo muito emocionante. E aí, essa carga dramática toda que a gente vai vendo acontecendo nessa cena é coroada pelo momento em que o William convida a Rebecca a entrar no vagão dormitório desse trem que eles estão percorrendo. Ela deita na cama,
e reencontra o Jack. Isso é muito forte, é muito intenso em variadas formas, né? E quando a gente vê a maneira com que ela fala pro Jack que ela tem medo, que ela não queria deixar eles sozinhos, e a sutileza das falas do Jack dizendo que ele nunca deixou de estar com eles, é algo que é de partir o coração e realmente coroa essa série maravilhosa que é This Is Us e que está disponível no Star Plus nessa 6ª temporada. Vocês estão vendo que eu não consigo parar de falar porque é algo tão tocante, tão emocionante, uma série de drama de uma competência tão gigantesca que faz a gente pensar na nossa própria vida, no que a gente tem que fazer na nossa própria vida, nas coisas que vale a pena a gente valorizar e tudo mais. Então acho que esse envolvimento que se tem com This Is Us é algo muito que é mérito de quem escreveu a série. É um mérito muito grande de conseguir fazer uma linguagem tão universal que vai funcionar em qualquer lugar do mundo sempre. Afinal de contas, fala de família, fala de amor, fala de algo que é muito comum para nós no nosso dia a dia, que é o relacionamento com as pessoas mais próximas, com quem a gente convive todos os dias. E a última conversa entre os 3 irmãos ali que a gente acompanha, que é aquela maneira deles relembrarem a mãe, falarem sobre algumas coisas, tem algumas coisas, de novo, muito singelas, mas muito impactantes, como quando o Randall fala que sempre que perguntam, pedem para ele imaginar a própria família, antes de imaginar as filhas e a esposa, ele imagina os irmãos, o pai e a mãe. Isso é muito forte também e é mais um momento de grande emoção da série. Para quem quer se emocionar e quer aprender muito sobre a vida, eu recomendo demais que assista This Is Us. As 6 temporadas estão disponíveis no Star Plus, que é o streaming, né, a plataforma de streaming do Star Plus, e vale muito a pena acompanhar essa série com quem você ama e principalmente repensar e pensar no seu dia a dia e na sua vida, no seu convívio com a sua família. É um convite a todos nós a valorizar um pouco mais isso que verdadeiramente importa na vida, tá certo? Esse foi mais um vídeo Nobody, quase que eu choro aqui falando sobre essa série, e eu espero que vocês tenham gostado também. Comentem aqui embaixo qual foi o seu momento favorito e o que você aprendeu com essa 6ª temporada de This Is Us. Eu espero por vocês nos próximos vídeos por aqui, um beijo, até lá, valeu!